7h41 em Campos, que amanhece com tempo bom, com céu claro, com sol, e hoje não deve fazer muito calor, a temperatura máxima é de 26 graus, a mínima é de 15 graus durante a madrugada, que foi, e a gente chega agora, aqui pelo centro da cidade, a 18 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não deve chover hoje na cidade. São 7h41, seguimos com o Folha no Ar. Hoje, um programa especial com o tema Ícaro Barbosa, como jornalista, como homem, como ser humano. Já falamos aqui no primeiro bloco deste programa, ouvimos os depoimentos, tanto dos profissionais, no caso do Nildo Cardoso, do vereador Nildo Cardoso, do empresário, da Madeleine Deichmann, delegada da Polícia Civil, e também como seres humanos, né? Ouvimos aqui os depoimentos deles. A gente segue agora ouvindo o depoimento de 3 dos seus companheiros: a Josélia Matias, que é jornalista do jornal Folha da Manhã, o Genilson Peçanha, que é repórter fotográfico, e aqui pela rádio, a Folha FM, eu também falo um pouco sobre o meu contato com o Ícaro Barbosa. Eu chamo o Aloysio, então, para comandar esse bloco. Aloysio, por favor, à vontade. Esse bloco de âncora vai virar um pouco entrevistado, né? Porque o jornalismo de hoje, ele é multimídia, e Ícaro entrou no jornalismo. Ele era um fruto dessa geração, né? Ele era muito mais vocacionado para isso do que nós, que tínhamos que aprender no correr da vida a nos expressar por redes sociais. Ele era um mundo que, das gerações posteriores a dele, já nasceram com isso, né? Nasceram interagindo. Então, Genilson, acho que pode falar muito da reportagem de rua, fez muito isso com ele. Josélia, da edição, entre o Folha 1, que ela editou antes de passar para a editoria-geral do Jornal Impresso, edita ainda, né? Na interface com as redes sociais. E você, Nogueira, da parte de rádio streaming, né? Genilson, eu começo esse bloco com você para falar um pouco. Você, inclusive, teve a oportunidade de conhecer melhor do que eu o repórter de rua, porque eu vi o texto pronto, né? Logicamente, como pai, como editor, opinava. Mas eu poucas vezes tive chance de fazer rua com meu filho, profissionalmente. Fala um pouco de Ícaro como repórter de rua e das experiências que você teve com ele. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jô. Bom dia, André. Assim, falar do Ícaro, né, cara? Assim, uma coisa que um garoto brilhante chegou na redação, né? E já chegou daquele jeito dele, muito calmo, tranquilo, mas até a pedido seu mesmo, na ocasião, né? Genilson, dá uma orientação para o Ícaro, na rua, você que está na rua, você como repórter fotográfico mais antigo da Folha. E, enfim, a gente começou um trabalho, desenvolvendo um trabalho, sentindo no Ícaro um potencial muito grande, apesar dele não ter, assim, já no início, né, mas ele já chegava fazendo muitas perguntas, querendo saber de quê, e falando, eu sei, qualquer coisa depois você fala comigo e tal, mas não precisava nem muito dar esses toques, porque ele mesmo já ficava meio acanhado por causa do início mesmo, mas um garoto inteligente, um garoto amoroso, né? E assim, um filho que eu ganhei, que Deus me presenteou ao longo desse tempo que trabalhou, né? Eu tive a oportunidade de aprender com ele também, por causa da ideia, né? Mas ele estava sempre com uma ideia à frente, mas eu comia uma experiência de rua, ele sempre atento às coisas. Quando nós tínhamos alguma pauta no dia seguinte, ele se preocupava no dia anterior, até na noite mesmo, me passava mensagem: ei, GG,
não tá e tal, é assim, vou chegar a tal hora, você me apanha a tal hora lá em casa, pode ser e tal. Enfim, foi uma relação muito boa, né? Uma experiência ímpar de um ser humano incrível, como foi colocado aqui pelo Nildo também, e a doutora Madeleine, uma pessoa de idades, né, pela idade que era dele, pela idade dele, como muitos jovens hoje só, né, deslumbrados, não, ele muito sentado, focado, preocupado em um resultado positivo nas matérias, né, e assim, tivemos momentos muito bons, algumas divergências de opiniões, que isso é normal, né? Ele sempre me respeitando e também eu respeitando ele na posição, porque ele estava ali como tá aprendendo, né? E eu, como orientador, não podia também pegar pesado, e ele muito safo, muito inteligente, mas assim, vivemos muitos momentos bons, muita dentro das matérias, e assim, um buraco tremendo e marcou muito a minha vida. Não só a minha vida, a minha família. Entendeu? Até hoje eu não consigo ainda assimilar essa partida precoce do Ícaro, né? O Ícaro voou, né? Você mesmo disse no seu texto. E assim, falar do Ícaro tem um garoto muito bom, enfim, não tem nem mais o que expressar o que já foi dito anteriormente. Ele vai fazer uma falta muito grande, uma lacuna grande que o jornalismo vai ficar, né? Um jovem, 23 anos, um futuro brilhante pela frente, né? Que Deus o receba, braços abertos, que ele seja uma estrela no céu. Assim, que a reportagem marcante foi a chegada da vacina em Campos, assim que foi decretado a pandemia, nós que fizemos a cobertura no aeroporto Bartolomeuzano, eu e o Ícaro, inclusive tem uma foto, eu, Ícaro e o Antônio Cruz, no saguão lá do aeroporto, aguardando a chegada da vacina, ele, né, todo mundo de máscara, aquele negócio, afastado e tal. Fiz até uma foto dele sentado lá com o celular, digitando algumas coisas. Aí, para com isso, GG, para com isso, o negócio de ficar fazendo foto minha e tal. Enfim, mas tenho vários registros e atuando, né, e também não atuando no momento de descontração. E esse foi um momento marcante, né, de coisa muito doloroso, né, que foi a pandemia, para muitas pessoas, perdemos muitas pessoas queridas, conhecidas, e que a gente atuou no front direto, e eu sempre costumava dizer para ele assim, como a gente tinha essa no front, diretamente, falava assim, no front sem frescura e sem moleza, porque enfim, é uma coisa que jamais será esquecida. Eu lembro bem dessa matéria que você citou, da chegada das vacinas. A gente até brincava, porque a mim coube, infelizmente, noticiar em primeira mão o primeiro morto de Covid em Campos. Foi o caminhoneiro Hudson dos Santos. Ele morava na Penha, tinha 39 anos. Isso mesmo. Ele morreu no início da pandemia, primeiro morto de Covid em Campos, e ele, Ícaro, morreu 11 de abril de 2020. Ícaro fez, no final daquele ano com você, essa primeira chegada das doses de vacina. Então a gente brincava, né? Eu fiquei com a parte ruim e ele ficou com a parte boa da pandemia. A gente brincava entre nós sobre isso. Mas, Jô, obrigado, Genilson, bom dia. Jô, fala um pouco do Ícaro
editor. Genilson, acho que pode falar até um pouco mais depois, enquanto algumas histórias, mas um pouco do Ícaro editor. Porque a gente sabe que o editor é um cargo, para quem não está em redação, que você galga com o passar do tempo, né? Geralmente você pega mancha como repórter, pode ser fotografia, pode ser de texto. Depois você aprende os processos de edição, que são processos diferentes, né? Meramente fazer uma foto, meramente escrever. E ele teve uma passagem relativamente breve da reportagem para edição. E a gente sabe que edição é muito calcada em bom senso, por isso tem que ser geralmente uma pessoa mais experiente, né? Edição é bom senso. O repórter pode cometer certos excessos que o editor não pode, né? Fala para nós, para o ouvinte, telespectador, um pouco do Ícaro editor. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Então, Ícaro foi assim uma surpresa. Por que a surpresa? Apesar de o jornalismo vir de berço, né, para Ícaro, ele frequentava a redação desde pequenininho, com você, com Dora. No início ele não se mostrava, não tinha muito interesse no jornalismo, ele era muito tímido, gostava de desenhar, ficava aquele tempo na redação desenhando, ele era muito bom nisso. E em 2019, quando ele chegou à Folha para trabalhar como repórter, foi uma surpresa por causa disso, porque ele nunca demonstrou. E ele era muito tímido, né? Só que a partir do momento que ele assumiu ali aquele posto, você não via mais um Ícaro tímido, né? Ele repórter, ia para a rua, em contato com as fontes, ele não tinha timidez. Ele enfrentava aquilo dali e era um grande repórter. E, assim, ele chegou também, o que eu percebi nele, é que ele já chegou dinamizando a Folha, né? Porque a gente já trabalhava um tempo com jornal online, mas a gente tinha uma dificuldade de implantar multimídia, tinha dificuldade de fazer aquela interface com as redes sociais, e ele veio trazendo isso. Ele, na rua, ele sempre pensava no vídeo para a rede social, além da matéria, ele pensava no vídeo para a rede social, na foto ideal para a rede social. Então, ele tinha esse pensamento que, até então, a maioria dos repórteres não tinha, né? E ele evoluiu muito rápido. E essa visão que ele tinha, outra coisa também, Ícaro gostava sempre de inovar. Ele inovava nas pautas, ele tinha sempre uma visão diferente nas sugestões de pauta dele, né? O que ele sugeria, a gente parava e pensava, nossa, por que eu não pensei nisso, né? Uma perspectiva diferente de alguma pauta. E isso ele evoluiu muito. E aí ele veio assumindo as redes sociais, e as redes sociais cresceram depois que ele assumiu as redes sociais, por causa dessa visão, né, a preparação que ele tinha também, apesar de muito novo. Ícaro era muito inteligente, muito estudioso. Ícaro sempre foi muito curioso também, ele gostava de aprender. Ele, quando não sabia de alguma coisa, ele perguntava, ele tinha uma relação muito boa com o pessoal da redação, ele gostava de ficar na redação, né? Ícaro chegava, às vezes, na redação de manhã, o turno da tarde ele continuava e ficava junto com o pessoal da edição. Então, ele estava sempre disposto a aprender uma coisa nova, era muito receptivo quando a gente fazia uma observação em relação ao trabalho, e isso tudo permitiu que ele evoluísse muito rápido, entendeu? E assumiu as redes sociais, mudou totalmente a cara das redes sociais, e hoje é um sucesso as redes sociais da Folha, por conta desse trabalho de Ícaro. Nogueira, como eu falei na abertura do bloco, falar com você como é que era essa relação com Ícaro, dos flashes, de soltar os flashes nas redes sociais, ter o retorno do envolvimento gerado por esses flashes nas redes sociais. Como é que foi essa relação sua com ele? Aloysio, eu tinha um contato com o Ícaro antes dele começar como repórter de rádio, que no caso, só para quem está nos acompanhando agora, a gente tem aqui durante o dia vários flashes.
chamados Direto da Redação, é justamente isso, fazendo essa sinergia. Aliás, uma ideia que ele já chegou implantando no grupo também, que é essa sinergia, essa comunicação entre as empresas do grupo, que tem a Rádio Folha FM, tem o Jornal Folha da Manhã, a Plena TV, a Inter TV, tem a Hits Macaé. Então ele já criou esse laço assim entre a gente, direto, pá, beleza, direto da redação com os repórteres todos da Folha FM, aqueles que estão no plantão em cada horário. E ele, quando estava no plantão, como a Josélia falou, não raro, ele fazia o plantão da manhã e mandar flash também no plantão da tarde. Aí, o que na verdade, o que fica pra gente, assim, que está um pouco mais experiente, mais velho, é que a gente meio que se sente pai. Ainda mais eu que tenho 3 filhos homens também, 2 com 26 anos, praticamente a mesma idade do Ícaro. A gente meio que, assim, não é que quer ser pai, mas automaticamente o dobro da idade dá a gente a condição de experiência para tentar ensinar esses jovens. Mas, cara, e era interessante, sabe? Que eu não tenho história triste com o Ícaro. Não tenho. Tenho várias passagens com o Ícaro, várias histórias. E, cara, todas as vezes que eu tive com o Ícaro, inclusive uma reunião da alta cúpula lá em que eu participei como convidado, estava você, estava a Diva, o Cristiano e o Ícaro, onde ele ensinava para você, para mim, para o Cristiano, para a Diva, detalhes da internet e que a gente, você quer ver, toda vez que eu vejo uma postagem de um cachorrinho, de um animal, eu me lembro do Ícaro. Nada a ver, mas como não? Porque ele falou assim, eu falei, Ícaro, mas você viu aquela história daquele fulano de tal? Cláudio, esquece, isso aí, tendo animal, né, tendo um cachorrinho, um gatinho, isso é engajamento bruto, massa, essa coisa assim, desse linguajar mais específico, dessa geração que você falou, diferentemente da nossa, que nasceu na máquina de escrever, a geração dele é a geração da internet. Eles já pegaram esse caminho aí sem volta, que é o caminho da tecnologia. E ele ia implantando as coisas nesse meio termo, nesse meio caminho digital aí, assim, de forma muito... como é que eu vou te falar? Era outro ser humano, diferente, claro, mas com a capacidade, com a sua inteligência, puxando você, puxando seu pai, o velho Aloísio, e claro e evidente, a mãe também adora, não menos, e aí ele juntava esse conhecimento dele, que é pouca cultura dele, que era vasta, apesar da pouca idade, com o carisma, com, sabe, aquele jeito diferente. Acho que foi a doutora Madeleine que falou hoje. Ele era diferente, era marcante. Não sei se é aquela barba dele bonita, que ele já conseguiu formar e fechar aí desde novo, eu não sei. Mas eu sei que era o jeito dele, e ele chegava e queria tudo assim, em extrema perfeição. Aqui no rádio, ele começou fazendo os flashes, então, e aí ele falava assim, sempre que terminava um flash, ele perguntava, Nogueira, só me chamaram de Nogueira, como é que está a minha dicção? Como é que está a dicção? Tem que melhorar muito? Aí todo dia ele falava aqui, Ícaro, só você falar mais pausadamente, fica tranquilo. Não, é que eu tô na rua. E aí então corre danado. Falei, rapaz, fica tranquilo, porque tem uma coisa aqui que às vezes você não sabe. Ele sabia tudo, né? Eu falei, ele morreu de rir, eu ri também, e a gente ficava toda vez brincando com isso. Falei, rapaz, Nelson Gonçalves não conseguia falar uma palavra, era gago. Ele morreu de rir. Eu falei, então não se preocupa não, meu filho, que na hora de cantar, Nelson Gonçalves era a voz mais bonita da década de 80, 70 no Brasil, então fica tranquilo que daqui a pouco você solta a voz. Mas era assim, essa preocupação dele com a qualidade, com... sabe qual coisa? Ele puxou você nessa coisa de zelo, puxou seu Aloísio nessa coisa do zelo. Cara, tudo que vocês fazem,
Vocês fazem com perfeição. É para fazer uma matéria, uma edição aí do jornal que eu pouco entendo, eu vejo que tem perfeição, tanto na colocação das palavras, os termos, essa coisa toda. E para o rádio não é diferente. Você sempre falou isso comigo, Nogueira, minhas coisas eu gosto de que faça caprichado. Tem que caprichar. E não é porque é suas coisas, é porque são as coisas daqueles que estão nos ouvindo, nos lendo e nos assistindo. Para encerrar, você sabe o que eu... Uma das qualidades que eu mais percebi no Ícaro é que ele não andava sob a sua luz. Sabe, Aloysio? Ele não usava. Se a doutora Madeleine falou que ele não usava o jornal Folha da Manhã para se apresentar em nada, ele se apresentava como Ícaro Barbosa, muito menos como filho de Aloysio. Interessante, né? Que ele tinha, olha que coisa bacana, e não por ele não se orgulhar, não por ele não gostar, pelo contrário, ele só falava de você o tempo todo, mas por ter luz própria. Menino novo, com 23 anos de luz própria, muito difícil. Então fica esse legado dele aí, de que a gente está sempre preparado, temos que estar preparados para aprender, principalmente com os mais jovens. A dicção meio embolada e a barba ele puxou de mim. Mas eu queria, assim como Nogueira lembrou uma história, e ele também era fã de Nelson Gonçalves. Deve ter gostado também, porque ele gostava de Nelson Gonçalves, embora fosse um garoto novo. Nelson Gonçalves da MPB era um dos caras que ele mais gostava. Ouvia, né? E não é anos 70, 80, não, é antes disso, anos 50 e 60. E durou isso tudo, né? É muito bom. Mas, enfim, é como você contou uma história. Genilson, sobretudo, que viveu muita rua com ele, pro ouvinte, porque para a gente, essa coisa de reportagem de rua, essa adrenalina, essa tensão, é algo que já se tornou comum. A gente sente até falta quando está afastado de férias, ou, enfim, está em outra função de repente. E formam-se laços ali de fraternidade, né? Até porque às vezes você realmente cobre pautas pesadas, né? Coisas de polícia, enfim, vê situações. Você vê muito o pior lado da vida, né? Do mundo, das pessoas. E faz parte, né? Você acaba comungando isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem histórias que só avisam isso, essas histórias humanas, essas histórias engraçadas, essas coisas que acabam gerando, ou implica um pouco com o outro para poder passar o tempo. Genilson, fala um pouco, conta alguma dessas histórias que você viveu com ele na rua, por favor. Então, isso. A história da rua, voltando um pouco ao que o Cláudio estava falando, que a gente, pela manhã, trabalhava eu, o Ícaro e o Fabiano, né? O Fabiano é tio do Ícaro. E aquela coisa, aproximação, ser tio e tal, mas também respeitando sempre e tal. Aí zoava um pouco o Ícaro e falava assim, toda vez que ele entrava no carro, ele falava assim, e aí, Ícaro, hoje vai ter aquele bordão? Eu sou o Ícaro Barbosa, falando diretamente aqui da Ponte da rua. E ele ficava a pau da vida, ele ficava assim, tio Fabiano, para com isso, pai, para com isso. Quando eu estiver fazendo a gravação, vocês não ficam me atrapalhando, não. Aí, toda vez quando ele ia começar a gravar, gente, e aí, Fabiano, não sei o quê, e aí? Aí ele, vocês estão em zoação comigo, hein? Para o carro. Aí, enfim, foram momentos muito bons que a gente viveu, cara, e assim, é inexplicável, né? Ele foi um final de semana lá em casa também, ia fazer um hambúrguer artesanal, aí a gente foi lá, ele, Fabiano, e ficamos lá batendo papo, né? Fabiano, família também, ficamos batendo papo, foi uma tarde bem descontraída, muita brincadeira, muita zoação, e momentos que marcaram muito, né? A gente passava muito tempo junto, sendo na redação, na rua, e assim, e ele sempre me cobrando
fontes que ele não conseguia, por ele estar novo. EG, passa para mim, tem como você me passar aquele contato para eu falar, você tem alguma dica de pauta aí com alguém que você conheça, que essa pauta está assim, 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 para a gente desenvolver. E assim, muitos momentos bons, muitos momentos bons. O momento também que marcou foi no dia do meu aniversário, né, que ele foi até surpresa, juntou com o pessoal da manhã lá, ele foi lá, chegou com um bolo na mão, e aí, Genilson, isso aqui, ó, aí seu coronavírus, por causa da cobertura que a gente fez da pandemia, aí coronavírus, seu bolo aí, ó, aí não tinha como cortar o bolo, aí arrumou um canivete lá, até arrumou uma faca grande, fui no bolo e cortei. Então, assim, são momentos que a gente vai ficar, né, datas que a gente vai lembrar, e, assim, de um garoto que você colocou, né, Madeleine colocou, eu já falei também, não sendo repetitivo, mas ele nunca fez questão de dizer que ele era Ícaro Barbosa, do jornal Folha da Manhã. Ele era Ícaro, a identidade do Ícaro, né, como o Cláudio falou aí, a luz era dele própria, ele emanava uma luz muito positiva. Até no último evento que aconteceu aqui no Jardim do Liceu, né, de rock, ele me passou uma mensagem perguntando cadê eu, porque tinha um cara lá fotografando, por coincidência o cara é conhecido meu, é o Maurício, que parece comigo, e falou assim, rapaz, tem um cara fotografando aqui igual você, caramba, cadê você? Aí eu falei, não vou poder estar nesse evento dessa vez, mas a gente vai se encontrar na próxima. E aí uma amiga minha do pedal, que estava lá também, filmou ele, né? Ele dançando, brincando, filmou e mandou para mim. Aí, Janil, seu pupilo aqui, ó, tá aqui, ó. Aí eu fui e mandei para ele. Mandei para ele de volta, falei assim, ó, fica ligado, hein? Tô de olho, hein? Botei um monte de bonequinho com o olho. Quer dizer, para ele, ele lembrou de mim e tinha pessoas lá que não tive nem essa conexão naquele momento de falar assim, ó, procura o Ícaro aí, essa pessoa, parece que foi assim, um link, que essa pessoa filmou ele, olha como é que é a conexão tão forte da ligação da gente, que é onde eu estava, com pauta ou sem pauta, a gente estava sempre junto, sempre falando uma linguagem a mesma, apesar da diferença de idade, né, mas falando a mesma linguagem, falando a mesma coisa, e essa pessoa filmar e mandar para mim, e eu mandar para ele, e ele entender que fala assim, realmente eu não estou sozinho, mas é aquilo, né? Deus sabe de todas as coisas, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter estado com ele, de Deus ter me proporcionado, ter vivido esse momento com ele, vai ser meu eterno Ícaro. Cada vez que eu olhar para o céu, eu vou saber que tem uma estrela, né? E ele vai ser uma estrela que vai brilhar, e brilhou para nós todos. Uma luz que contagiou, emanou um excelente profissional, um garoto desprovido de muitas coisas que, como você mesmo colocou, Luiz, você não teve oportunidade de vivenciar com ele pautas, mas acredito que você vivenciou com ele como pai, e você sentiu isso, que todo pai sente um filho. Né? Você teve a oportunidade de viajar com ele, de estar junto com ele, né? E vocês vivendo momentos ímpares. E né, todo pai quer estar com o filho, quer viajar, quer participar, e isso é muito importante. E que Deus possa confortar o seu coração, confortar o nosso coração, né? Da Dora, da voz, dos tios, padrinhos e primos, e que nos dê força para seguir. E que Ícaro passou e deixou sua marca. Deixou sua marca conosco. Então, é isso que eu tenho a dizer. Obrigado pela oportunidade. Isso é muito forte e emocionante para mim. Obrigado a você, Genilson. Jô, alguma passagem, assim, nessa relação de editores, alguma passagem que você tenha para... Você lembre, assim, para exemplificar para o ouvinte, para o espectador, um pouco desse convívio profissional, assim, que editor tem que tomar decisões, né?
enfim, essas decisões muitas vezes são a pressão do tempo de outro órgão dar na sua frente, ao mesmo tempo você tem que brigar entre dar na frente, mas dar com a informação correta, com um contraditório. Fala um pouco dessa relação de vocês enquanto editores. Então, alguma coisa específica não tem como, né? Que a gente vivia todo dia e é tudo muito intenso ali, mas essa relação de Ícaro com o Genilson, né, é muito bonita e mostra muito essa coisa de Ícaro de querer, do interesse dele de aprender, de aumentar o potencial dele, que ele já tinha um grande potencial e ele gostava sempre de aprender. E estava sempre em contato com a gente, com o pessoal mais velho, ele era o mais novo da redação, né? Até a chegada das estagiárias, era o mais novo, mas assumiu ali a edição e a direção das redes sociais com muita competência, e Ícaro, ele percebia a importância de ser tudo muito rápido, tudo imediato, e ele estava ali e as coisas aconteciam, ele era o primeiro a vibrar e falar, não, vamos lá, me manda o vídeo, enquanto vocês estão fazendo a matéria, eu já vou editando aqui o vídeo, e ele se empolgava com as coisas, ele sempre teve muita empolgação, e, assim, apesar de gostar de começar fazendo polícia, e gostar de fazer polícia, né, Ícaro também sempre teve uma sensibilidade muito grande, as matérias mais humanas, ele estava sempre atento também às redes sociais, porque as redes sociais acabavam sendo um canal do leitor com a Folha da Manhã. Então, as pessoas passaram a usar as redes sociais para pedir ajuda, né? E para manter esse contato com a Folha. Quando a pessoa não tinha mais a quem recorrer, já tinha recorrido ao poder público, a quem fosse, recorria à Folha através das redes sociais. E Ícaro estava sempre atento. Quando esses apelos chegavam, era de uma sensibilidade extraordinária, que ele pegava aquilo ali de forma imediata e já pautava, e se não tivesse alguém para fazer a pauta, ele puxava a pauta para ele mesmo fazia. Tanto que a gente teve retorno de pessoas que foram ajudadas por matérias da Folha, né? Nós acompanhamos isso com comentários nas redes sociais, e a maioria delas por essa sensibilidade, que ele estava sempre ali o tempo inteiro com as redes sociais, dia de semana, final de semana, e ele mantinha esse contato com os nossos leitores. É muito legal isso também, ele, apesar de ser muito novo, ele tinha essa coisa de manter esse contato, de dar uma resposta, ele sempre dava um retorno rápido, se ele não pudesse ajudar naquele momento, ele, a gente vai ver o que pode fazer, aguarda um pouquinho aí, mas corria atrás e abraçava essas pautas. Isso eu achava muito interessante nele. E outra coisa também, assim, muitas vezes a gente tinha uma pauta um pouco despretensiosa, né? E na hora da edição a gente reservava um espaço pequeno para aquela pauta. Quando a gente ia ver a matéria de Ícaro, aquilo tinha crescido de uma forma, a matéria se transformava e ganhava uma proporção gigantesca, entendeu? Mas, assim, ele mantinha essa rotina dele de repórter, que ele gostava de continuar escrevendo, né? Mantinha o blog dele também, estava sempre atento ao que estava acontecendo, mas mantinha esse trabalho de editor também das redes sociais. Era uma relação ali muito próxima, imediata, né? A gente ali na redação, a gente era uma relação de troca, e ele sempre com uma visão lá na frente, né? E muitas vezes era ele que dava o ritmo e o tom para a redação, porque ele corria, vamos, me manda o vídeo, eu vou editando, enquanto você vai escrevendo, eu já vou soltando nas redes sociais. Ele estava sempre muito atento e de uma sensibilidade impressionante. Está chegando. Desculpa. Não, desculpa, não. Você, Luiz. Eu que tenho mais um bloco para fazer com... Fizemos no primeiro bloco com 2 fontes, que essa relação repórter-fonte, como eu disse no bloco anterior, ela acabou... como acontece com todo jornalista da fonte, muitas vezes a relação de confiança estabelecida profissional, ela deriva para amizade. Estamos falando agora com 2 companheiros de trabalho,
e vamos falar com 2 amigos, né? Amigos que não foram feitos na vida profissional, né? Na vida particular. Queria que você fechasse bloco, como a gente fez no bloco anterior, com uma consideração final aí vou inverter agora com o Joséli e primeiro, depois Genilson. Jô? Então, Ícaro chegou na redação, como eu falei, começou como repórter de polícia, como o Genilson falou, como a Madeleine falou, ele nunca usou do sobrenome dele, né, para se impor ou para adquirir qualquer vantagem que fosse. Estava sempre ali disposto a aprender, aberto a críticas, e por isso evoluiu muito rápido. Mantinha uma relação na redação, ele se divertia, né, Genilson? Era muito bonito ver o quanto ele se divertia na redação, que ele gostava da redação. Às vezes ele ficava até o fechamento, aí chegava Souza também entrava nas brincadeiras, Souza, quem ele chamava de irmão, que também conhece há muitos anos. E assim, muito novo, está há pouco tempo ali na relação diária com a gente, mas conseguiu fazer amigos ali na redação, uma relação muito boa, e fora da redação, né, a gente vê quão rápido foi para ele fazer fontes, apesar de muito novo, ter começado há pouco tempo, fez muitas fontes. Ícaro tinha acesso a informações privilegiadas, coisas que a gente não tinha acesso, ele tinha e passava para a gente, e fez amigos e fora dali também. Então, isso mostra um pouco o quanto era Ícaro, entendeu? E é isso, com a gente na redação era uma relação mais de tia, né? Porque ali na redação tem muita gente que conheceu o Ícaro pequenininho, quando o Ícaro frequentava a redação ainda pequeno. Então, uma relação de respeito, uma relação de aprendizagem e um potencial incrível, com certeza vai fazer falta. Obrigado, Joséli. Genilson? Então, considerações finais, que assim, tudo que já foi falado, né, expressado, aí fazer muita falta. E nessa viagem que ele fez contigo, ele passou a mensagem perguntando assim: o que você quer que eu traga da viagem? Aí eu: traga um pouco da areia do deserto. Aí ele: areia do deserto, Gigi? Eu trago um pouco da areia do deserto. Eu: tá. Ficou naquele negócio da última ligação que ele fez. E aí ele, quando ele chegou, aí ele já adentrou a redação e me abraçou e falou assim: a areia do deserto eu não pude trazer, mas eu trouxe para você uma pequena lembrança, está aqui na minha cabeça. Eu sempre uso boné, gosto de boné, até porque eu não sou muito ouvido de cabelos, né? Aí a minha mãe sempre fala comigo: meu filho, protege essa moleira, sabe como é que é mãe, né? Aí eu sempre aderi ao boné, e aqui está na minha cabeça essa bela lembrança que ele trouxe para mim. Não trouxe a areia do deserto, mas trouxe uma lembrança de Paris. E vai ser guardado com muito carinho. Eu acho que eu nem vou lavar, não. Vou deixar do jeito que está, porque ele colocou na cabeça dele também. Ainda falou assim: a sua cabeça parece... o boné que eu achei lá não é tão grande quanto a sua cabeça. Você não vai dar para você ir para a feira e comprar fruta para Dona Sara. Dona Sara, que eu digo, ainda postou um negócio ainda da última vez que você presenteou ele com o carro. E eu encontrei com ele na 28 de março. Fotografei, né, ele dirigindo, e mandei para ele logo após. Aí ele falou assim: rapaz, o sujeito não tem nem sossego de dar uma voltinha sozinho de carro, e tem um paparazzi logo atrás.
vai fazer compra com o boné que eu te dei para levar para Dona Sara, porque Dona Sara merece um troféu para te aturar, seu coronavírus. Mas vai ficar só boas lembranças do meu Ícaro, meu filho também. Obrigado aí, Luiz, pela participação. Cláudio, Jô e os amigos que participaram. Valeu. Um abraço. Eu que, como pai e colega, agradeço a vocês. Passo meu nome, em nome de Dora, em nome de todas as nossas famílias. Obrigado. Aproveitando, e se qualquer coisa que precisar, né, estamos aí. Como já te falei no TV, aí, em qualquer momento que seja ele, né, ainda mais nesse momento agora. Precisar do seu amigo, do seu irmão, estamos aqui, tá bom? Oração que Deus possa continuar te confortando, te dando força, não só você, como toda a família, Dorinha também, né, a todos nós. Valeu, Genilson. Obrigado, querido. Bom dia para você, minha querida Joseli Matias, bom dia também, muito obrigado pela sua participação, honrado de tê-los aqui. Jô, que quase não fala, né? Que ela não fala, ela escreve, né, Luiz? Também, em compensação. Obrigado aí pela sua participação, Jô. Bom dia para você. Genilson, bom dia. E a você que nos acompanha aqui, vamos rapidamente fazer o intervalo. Aloysio, tem vários comentários aqui, a gente já se falou internamente aqui no Face. Não dá para a gente ler tudo agora, mas tem vários depoimentos aqui, mensagens para você, para a Dora, para a família. Enfim, a própria Dora também já posta aqui o agradecimento dela. Já agradeço o carinho de todos com o meu filho, desde o início aqui do streaming. Assim como também a Suzy Monteiro, coloca aqui, ó, muito carinhoso, onde me encontrava vinha falar, me chamando de tia. Então, fecha aqui com o coraçãozinho e dentre outros comentários também, fica aí o nosso agradecimento. Aloysio, se você quiser depois comentar, fique à vontade, falar, esteja à vontade, a gente precisa fazer essa pausa aqui, são 8h23, e a gente faz essa pausa então aqui rapidamente no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E daqui a pouco a gente volta. E aí, continuando nesse tema, Ícaro Barbosa como jornalista e homem, a gente tem mais dois convidados, o André Pinto, que está aqui conosco, que é comerciante, empresário, e ainda o João, que também, né, foi parceiro aí do Ícaro, o João Marcelo Coutinho, e eles conversam com a gente daqui a pouco no próximo bloco. 8h23 em Campos.